Reforma tributária aprovada no Congresso, dá uma olhada só como é que vai ficar o novo sistema de cobrança de imposto, cobrança do seu dinheiro, que na volta eu te explico. Deixam de existir PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Com a reforma serão criados a CBS, a Contribuição Federal sobre Bens e Serviços, o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços para Estados e Municípios, e o IS, o Imposto Seletivo. Entretanto, após um acordo entre os líderes, o Congresso manteve a incidência do IPI para produtos similares aos da Zona Franca de Manaus, que sejam fabricados em outros estados. As alíquotas ficaram definidas em padrão, entre 26,9% e 27,5%. A intermediária, que será de 70% da alíquota padrão e se aplica a profissionais liberais de categorias regulamentadas, como advogados, engenheiros, entre outros. E a tarifa reduzida, em que será cobrado 40% da padrão. Vale para 13 setores, como serviços de educação, de saúde, medicamentos, insumos agrícolas e produções culturais. Pois é, pessoal, como foi dito na matéria da CNN, nós tínhamos 5 tributos, super confuso, cada estado cobrava o valor que queria, era uma zona tremenda, e há 30 anos, então isso não é uma conquista desse governo, do governo anterior, de outros governos, é algo que o Congresso, que a sociedade brasileira vem discutindo, e de fato a gente precisa ter uma correção da forma como se cobra tributo no Brasil. É uma zona, é possivelmente o mais complicado do mundo, e a proposta da reforma tributária aprovada é tentar melhorar isso, tornar mais simples e fácil do governo tomar o seu dinheiro à força. Mas vamos lá. A minha visão que eu tenho, para dar logo de bate-pronto, eu acho que está tendo mais pergunta do que resposta nesse momento. Para começar, como foi dito aí, nós tínhamos 5 tributos e agora passou para 3. Aí você fala, ok, então está um pouco mais simples. Sim, está mais simples, só que a gente tem um adicional que foi dito logo depois. Você tem 3 tipos de alíquota. A padrão, que pode variar ali de 26,9% a 27,5%, abre parêntese. Nós pagaremos o maior imposto do mundo. Desculpa, nós já pagamos o maior imposto do mundo, só que agora os caras estão organizando e estão tornando ele fácil de você comparar com outros países. Aí, nesse momento, a gente percebe que a gente paga muito imposto e, para mim, essa visibilidade, essa notoriedade que a gente paga muito imposto é muito positivo. Porque quando você for para a Europa, quando você for para os Estados Unidos e perguntar quantos caras pagam nesse mesmo imposto que a gente paga aqui no Brasil, certamente você vai ficar assustado. Dito isso, além dessa alíquota padrão, tem mais outras 2 alíquotas. É a intermediária, que você vai pagar 70% do valor da padrão, ou a reduzida, que você vai pagar 40%. Então, você tem 3 tipos de alíquota para 3 tipos de imposto. Então, na verdade, não são 3 impostos, são 9 impostos diferentes. A questão é, a reduzida e a intermediária começa o jeitinho brasileiro, né? A intermediária, não, vai ser ali um advogado, vai ser ali um médico, alguma coisa, alguns setores privilegiados que têm representação política. Os caras conseguiram chegar lá, chamar o deputado amigo dele e empurrar ali algum tipo de diferencial. E a gente teve ainda a reduzida, que aí você vai pagar realmente 40% só do valor do imposto, o que também faz com que quem vai pagar esse negócio, tem aquele amigo lá, né, que defende o setor, já começou a brasilidade dessa questão toda, né? Outra coisa adicional entra a Zona Franca de Manaus, que a gente já sabe que os caras têm uma condição específica para as indústrias funcionarem lá. E esse modelo da Zona Franca de Manaus sempre foi muito disfuncional. Existe essas indústrias em Manaus basicamente para tentar usar o fato deles pagarem menos imposto para levar as empresas para trabalharem lá. Isso é uma ineficiência criada pelo Estado que não faz o menor sentido. E nessa reforma continua. Então, produtos que é produzido lá vai continuar pagando a mesma coisa. Então, de novo, 3 tributos, na verdade, são 9. Agora tem a questão da Zona Franca de Manaus. Também já está ficando complicado, né? Como é que vai ficar essa história no dia a dia? E aí tem um outro adicional. Quando a gente fala de um desses impostos, que ali os impostos... os produtos proibidos, não sei o quê, aqueles produtos que vão ter alíquota massiva, pesada, tipo cigarro, bebida, etc., também vai ser definido em lei complementar. Então, veja bem, né? Já tem gente falando aí de coisa elétrica, de um monte de coisa que vai ser definido por lei. Então, vai começar a virar aquela zona. Pô, biscoito é waffle ou biscoito é biscoito?
né? O Danette que você toma, ele é uma bebida láctea, uma sobremesa láctea ou ele é uma sobremesa pura? Tudo isso muda. Então a gente está de novo flertando com leis, né? Deputados passando leis que vão fazer empresas pagarem menos ou pagarem mais, o que para mim já causa outra tremenda confusão, né? E por fim, isso não vai ser implantado agora. Então você que está desesperado, acalme-se. Vão levar 10 anos de transição, ou seja, vai levar 10 anos em que você vai conviver com esse modelo absurdamente complicado que a gente tem e esse novo que também tem muita pergunta a ser feita e eles vão estar, ó, convivendo juntos. Então também vai ser absurdamente complicado. O que me leva a crer que 10 anos no Brasil são vidas. É muito tempo, muito tempo. O que pode acontecer nesse meio do caminho? Ninguém sabe exatamente, mas se tratando de Brasil, vem uma crise, vem alguma coisa, esse Estado vai perder quando fizer a transição, então segura mais um tempo, aumenta esse tributo. Esse é o grande problema do Brasil. Porque se você me perguntar, é bom ou ruim? Para mim, sempre vai ser ruim, porque o grande problema do Brasil é que nós pagamos muito imposto. Então, é normal você falar o seguinte: vamos reduzir os impostos da cesta básica? Vamos. Só que na hora que você reduz o imposto da cesta básica, subsidia esse negócio, quem é que vai pagar mais agora? Aí você bota na conta de luz, pô, mas ela está dentro do IPCA, está dentro do GPM, sei lá. Então vai aumentar a inflação. Aí o governo fala, não, estrategicamente é melhor não botar ali. Então bota onde? Bota no iate? Beleza, iate só o rico vai pagar, mas pouco rico compra barco no Brasil. Então bota muito imposto lá, aí vende pouco barco no Brasil, destrói o setor, bota no carro, então bota na geladeira, não foi isso que o Lula fez agora? Bota na geladeira, pô, mas aí o pobre não compra geladeira. O problema no Brasil é que a gente tem muito imposto. A reforma tributária que eu defenderia seria aquela em que você vai cada vez reduzindo o gasto do governo, cada vez a gente vai enxugando os gastos do governo, e com esse superávit que ia gerando, a gente ia cortando impostos. Ou seja, a gente faria a mudança reduzindo a carga tributária aos poucos durante 10 anos que seja, né? Como, por exemplo, ao invés de você acabar com a desoneração da folha de pagamento, como o Lula está fazendo agora, a gente inverteria. Vamos desonerar toda a folha de pagamento e não só esses 19 setores que tinha antes, né? Aí você pode matar um imposto. Vamos juntar o imposto X e o imposto Y num só? Vamos, mas vai ter perda tributária. Ok, mas como a gente está reduzindo o gasto do governo, por um período o governo federal ajusta aqui, ajusta ali. O problema é que a gente está vivendo uma era em que a gente está aumentando os impostos, o Haddad não está conseguindo aumentar imposto, então ele está tentando empurrar imposto em tudo que é lado, não é mesmo? A gente está vendo isso acontecer. E, ao mesmo tempo, a gente vai tentar uma transição de um negócio que já é complicado para outro que vai ser um pouco menos complicado, mas durante 10 anos, os dois vão conviver juntos. Para mim, complicado. Então, se você gostou dessa análise, curte, comenta, compartilha. Dá um check aí se você está realmente seguindo o canal. Se você não estiver seguindo o canal, dá uma seguida. Algumas pessoas estão reportando que está desaparecendo aí o fato de ser um seguidor aqui do canal. E eu vejo você no próximo vídeo.